Fala oi pras meninas, fala. Oi meninas, eu sou a bolinha de pelo de minha mamãe, eu sou a Kiara, a bagunceirinha, a princesinha, sim, a princesinha de mamãe, gostosa. Agora tchau, sabe, tá, tchau. Tchau, eu vou bagunçar um pouco. Fica quieta, tá? Sempre com bagunça, viu? Oi lindonas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou conversar um assunto um pouco diferente. É um assunto diferente dos outros vídeos que tem no canal a respeito de maquiagem, a respeito do universo feminino, mas é um assunto que está muito presente na minha vida, na minha rotina, que é a respeito de crianças e filhos especiais. Pra quem não sabe, se você não sabe, então eu vou contar pra vocês. Eu sou mãe da Giovana, de 10 anos, ela é uma criança portadora de paralisia cerebral. Embora por foto não pareça, ela é sim uma criança deficiente e eu não vou falar assim porque o que aconteceu para esse vídeo não ficar muito longo, mas se vocês quiserem saber mais a respeito do caso específico da Giovana, vocês deixem nos comentários que quem sabe eu gravo um vídeo falando a respeito da história dela. A Giovana tem 10 anos e nesses 10 anos eu passei por muitas coisas, muitas lutas. E conversando com algumas amigas que também têm filhos com necessidades especiais, eu percebi que algumas coisas eram, assim, muito comuns. Não acontecia só comigo, acontecia com várias. Eu falei, eu preciso falar a respeito desse assunto. Eu preciso abrir um pouco a mente das pessoas. Usar o meu canal não apenas como uma forma de entreter na parte de maquiagem, universo feminino, mas também dar informações, porque às vezes as pessoas simplesmente não sabem mesmo. Então eu vou falar hoje, nesse vídeo especificamente, a respeito de algumas coisas que as pessoas falam sem noção, que às vezes pode nos magoar, e algumas coisas que vocês não imaginam, não têm noção. A primeira coisa que eu gostaria de falar é a respeito de nossos filhos não são um fardo. Muitas pessoas quando olham pra mim, ou às vezes já aconteceu com algumas amigas minhas, olham para os nossos filhos como se eles fossem um fardo, como se fosse um castigo, como se fosse um peso em nossas vidas. E não, eles não são um fardo. Claro que eles requerem de mais cuidados, requerem de atenção, muito mais do que uma criança aparentemente normal, mas não é um fardo. Um filho é uma dádiva de Deus. Crianças especiais, pelo contrário, não são um fardo, são a maior alegria. Normalmente essas crianças têm uma sensibilidade a mais, elas têm assim uma forma de amar muito maior do que crianças normais que estão sempre brincando, pulando. E as crianças especiais, por sempre estarem mais em contato com a mãe, por serem um pouco mais dependentes, elas acabam demonstrando muito mais amor do que às vezes uma criança que está lá entretida, brincando. Não que os outros filhos não demonstrem, sim, demonstram, mas a criança especial, ela tem mais contato, muito mais toque, muito mais nosso cheiro. Então assim, é uma coisa extraordinária, não dá pra explicar. Então eu fico muito triste quando alguém no meio da rua me vê com a Giovana, às vezes carregando ela no colo, porque às vezes ela pede colo, ou às vezes na própria cadeirinha de roda, e as pessoas olham com aquele olhar, aquele pesar, como se fosse um peso, um estorvo. Não, gente, não é bem assim. Por mais que às vezes a nossa rotina seja cansativa, mas não, eles são um presente do Pai Celestial para nossas vidas. Nossos filhos não são um peso, um estorvo, um fardo. Na verdade, lidar com a sociedade, lidar com preconceito, que é muito mais pesado do que ter filhos especiais. Responder a respeito da patologia da minha filha nunca me incomodou. Pelo contrário, eu gosto às vezes de falar, porque isso pode acrescentar informação para a vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa não tem uma criança especial na família, assim como no meu caso, a Giovana foi a primeira criança deficiente da minha família, por parte de mãe e creio que de pai também. Então eu não tinha muita informação a respeito. Eu via na rua, assim, às vezes a pessoa passando, às vezes na televisão, a respeito de crianças deficientes, mas eu não tinha informação alguma a respeito da paralisia cerebral. Eu imaginava outra coisa, eu imaginava que a minha filha nunca fosse capaz de desenvolver coisas, desenvolver habilidades que hoje em dia ela faz com a maior tranquilidade. Então não é problema algum se você quer perguntar para uma mãe de uma criança especial a respeito da patologia daquela criança. O problema é a forma de abordagem, o problema é a forma como que às vezes você fala. Já aconteceu comigo, assim, de eu estar no ônibus
indo pro tratamento dela e às vezes vinha uma pessoa muito sem noção e perguntar assim, ela é doente? Aquilo me matava de raiva. Porque muitas vezes assim, não é o fato de perguntar se ela tem uma doença ou não, porque às vezes existem realmente doenças que podem causar algum tipo de deficiência, mas a forma, o olhar da pessoa, o tom de voz, às vezes parece que a criança tem uma doença contagiosa e que ela vai espalhar para o mundo inteiro ou que ela vai morrer a qualquer momento, a qualquer segundo. Então não, a minha filha não é doente, ela é deficiente, é diferente. Outra maneira também que já me incomodou das pessoas perguntarem a respeito da patologia dela foi de chegar e perguntar assim, ah, ela tem problema? E aí, nesse dia, eu fui até um pouco grossa, eu falei pra senhora, eu falei, não, ela não tem problema, o problema tem eu, tem você, tem um motorista, tem um cobrador, o problema tem um país, a minha filha não tem problema nenhum. Ela é uma criança saudável e que tem a mãe pra cuidar, pra poder levar ela pro seu tratamento, pra poder se desenvolver, ter uma qualidade de vida melhor. Então ela não tem problema, ela tem paralisia cerebral. Às vezes as pessoas nos rotulam, mãe de crianças especiais, como super-heroínas, mulheres maravilhas, e não é bem assim. Eu não tenho superpoderes, apenas não nos resta outra opção. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, nós temos que levá-los para o tratamento, nós temos que levá-los em vários médicos, nós vivemos constantemente em hospitais, em clínicas das mais variadas. Então não é que nós somos super, não é que nós somos melhores do que a minha vizinha, do que a outra mãe. Simplesmente porque a minha filha precisa desse tratamento, ela precisa desse cuidado e eu não tenho opção. Ou eu levo ela para fazer todas as coisas que ela precisa, ou então ela não vai ter chance alguma de ter uma qualidade de vida boa, de se recuperar e de, sabe, de melhorar cada vez mais. Então não é que eu seja melhor do que outras mães. Por mais que as pessoas às vezes falam, não, você é especial, você é forte, é guerreira. Talvez sim, talvez realmente eu seja isso tudo, mas não porque eu quis, não porque eu quero ser melhor do que outra mãe, melhor do que outras mães, mas porque não me resta opção. Na verdade, me restava a opção ou de cruzar os braços e deixar minha filha lá em cima de uma cama prostrada, ou de ir à luta, e eu resolvi ir à luta, porque o que eu imaginava? Quando a minha filha nasceu, eu pensei o seguinte, ela tem paralisia cerebral, e os médicos me falaram quais seriam as consequências, quais seriam as sequelas, e eu pensei, quanto mais rápido eu tratar dela, mais rápido ela vai ficar boa, mais rápido eu fico livre de problema, de dor de cabeça, e eu vou poder viver minha vida um pouco mais normal. Talvez se eu tivesse cruzado os braços, naquela época não teria feito diferença, mas hoje em dia ela poderia estar muito pior e poderia me dar muito mais trabalho do que hoje em dia. Então, não pense que nós somos super heroínas, que aguentamos tudo, que não, a gente não aguenta, que a gente não tem opção. Mãe de criança especial simplesmente tem que ir à luta, tem que ser forte, porque os nossos filhos precisam da gente. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 15 anos e eu tenho a Giovana de 10, então assim, vai ter dia que eu vou errar, vai ter dia que eu vou estar cansada, vai ter dia que eu vou estar com preguiça, vai ter dia... E às vezes as pessoas rotular isso como, ah, você é super mãe, você é guerreira, você é valente, isso às vezes me sufoca, porque parece que eu tenho que ser realmente o tempo todo forte e que eu não posso também ter o meu momento fraco, ter as minhas fraquezas, adoecer, igual, às vezes me incomoda quando eu adoeço, sei lá, pego uma gripe, eu sou um ser humano, e as pessoas, não, porque você tem que se cuidar, porque a Giovana precisa de você tem que se cuidar, você tem que sarar, você não pode ficar doente porque ela precisa de você. Sim, realmente a mãe é quem cuida do filho, quem zela pelo filho. É óbvio que nenhuma mãe quer adoecer, a mãe quer estar o tempo todo ao lado do filho. Mas às vezes a gente adoece não é porque a gente quer. Às vezes acontece de estar com a imunidade baixa, às vezes a gente passa do horário de comer porque está preocupada com as coisas do filho, às vezes a gente simplesmente acontece, é um ser humano, o nosso corpo é igual de todo mundo. Tem dia que a gente pega uma gripe, tem dia que a gente pega uma sinusite, tem dia que dói o rim, tem dia que dói a cabeça. Então não quer dizer que a gente tenha um filho especial e que a gente é obrigado a ser sempre a Mulher Maravilha. Não quer dizer que a gente sempre está forte, tem dia que dói as costas, nossa, e como dói. Dói os braços, dói as pernas, tem dia que a gente só quer cama, sim. Tem dia que a gente só quer ficar no sofá, tem vários dias assim. Muitas vezes as pessoas rotulam que a gente foi premiada, ai, que o Senhor só dá filhos especiais para mães especiais. Ok, mas as mães especiais também têm fraquezas,
também tem seus dias que está triste, também tem seus dias que não está aguentando mais, porque nós somos seres humanos que também sentimos, temos um coração, temos uma mente e um corpo que muitas vezes fica exausto, uma mente que muitas vezes fica exausta também. Pense que se você tem as suas fraquezas, nós mães de crianças especiais também temos as nossas. Nós, mães de crianças especiais, muitas vezes vivemos com medo constantemente, quase que 24 horas. A Giovana teve um período crítico da vida dela, de 0 a 6, 7 anos, onde ela tinha crise convulsiva toda semana. Então, aquilo me deixava apavorada, porque quando ela saía de uma crise, eu já ficava assim, naquela contagem regressiva. Nossa, será que ela vai ter convulsão hoje? Será que ela vai ter amanhã? Então a gente não sabe. A minha mãe costumava falar que ela é uma bomba relógio, que ela podia explodir a qualquer momento. E realmente são crianças mais frágeis, são. Algumas crianças têm imunidade baixa, algumas crianças não têm. Não porque as mães não querem, simplesmente porque não dá. Algumas crianças não têm contato com o chão, com a terra. Então qualquer coisinha ela pode adoecer. E aí você tem que estar ali 24 horas ligado e a gente fica com medo. Quando a criança adoece, a gente fica, sabe, é diferente do que quando uma criança normal adoece. Às vezes a criança normal, por exemplo, meu filho pegou uma gripe, vou levar ela ali no UPA, tal, o médico vai passar um remedinho. Quando é uma criança especial, a gente fica com medo daquela gripezinha, daquele probleminha acarretar em outras piores, desenvolver outras coisas piores. E aí você já fica apavorado e você não sabe o que vai dar. Então, assim, é muito complicado. A gente convive, assim, com uma pressão psicológica quase que 24 horas por dia. E dependendo da patologia da criança, isso realmente é muito pesado. Então, assim, mãe de criança especial, além de toda a responsabilidade de cuidar daquele serzinho especial, a gente ainda tem essa pressão na nossa cabeça. Gente, mas esses cachorros não param de latir. Toda vez que eu vou gravar vídeo, eles dando a latição. Desculpa, gente. Nunca, 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 em nome do Senhor, nunca atrele o desenvolvimento da criança com a fé da mãe. Nunca tente, nunca dê a entender que aquela mãe, que aquela criança é daquele jeito porque aquela mãe não tem fé. Uma coisa que sempre me deixou triste foi o fato das pessoas, quando me viam com a Giovana, vinha direto questionar a minha fé. Você não tem fé? Leva ela na igreja tal, que lá o pastor vai curar sua filha. Leva ela no pastor fulano de tal, que o pastor vai ungir sua filha, ela vai andar em nome de Jesus. Ora não sei o que lá, quantas vezes, não sei o que. Ora o terço, ora isso, ora aquilo, faz jejum, não sei o que. Gente, eu não conheço ser humano no mundo que tenha maior fé pelo filho do que uma mãe. Nunca duvide que uma mãe ore por seu filho, principalmente se ele for um filho especial. Nós, mães de crianças especiais, oramos não só na hora de acordar e na hora de dormir. Nós oramos 24 horas por nossos filhos. Nós, como mães, somos as primeiras, pode ter certeza, não tenha dúvida alguma. Nós somos as primeiras a pedir ao Pai Celestial para poder curar os nossos filhos. Por mais que a gente aceita os nossos filhos, a gente vai cuidar dos nossos filhos, a gente pede. Nós somos as primeiras a pedir. E pode ter certeza que a oração de uma mãe, ela sempre, sempre é muito sincera. Então, às vezes a gente pede, sim, a gente ora, jejua, mas nem tudo é conforme a gente quer. Às vezes, você tem que entender que nós não podemos julgar qual que será o propósito dessa criança, dessa pessoa. Por que ela nasceu assim? Qual que é a missão dela nessa vida? Será que é para nos ensinar alguma coisa? Será que é para ela aprender alguma coisa? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso, eu odeio quando as pessoas falam isso comigo, porque assim, eu tenho muita, muita fé. Só quem me conhece, só quem conheceu a minha filha desde o nascimento, sabe a minha luta com ela, quão grande é. E o tanto que eu já orei, jejuei pela minha filha, só que tudo é no tempo do Pai Celestial, tudo é conforme a vontade dele. Ele já operou milhares e milhões de milagres na vida da minha filha. A minha filha não andava nada, a minha filha não sentava, a minha filha era mole igual uma boneca de pano. E hoje a minha filha
anda, a minha filha senta sozinha, ela passa de sentado para de pé. Muitas coisas que, claro, óbvio, que é graças ao tratamento, mas também graças ao poder do Pai Celestial. Porque se não fosse da vontade dele, tratamento algum faria a minha filha melhorar. Então, por favor, se você conhece uma criança especial, se você tem um vizinho, um parente, nunca questione, nunca fale pra mãe, obrigue ela, você tem que orar, você tem que fazer aquilo. Não faça ela se sentir culpada, não faça ela se sentir diminuída, como se ela tivesse pouca fé. E isso acaba trazendo culpa pro coração da mãe. Ela se sente impotente, acha que ela não é mãe o suficiente. Muitas vezes pode achar, poxa, será que eu não tenho tanta fé? Será que a minha fé é tão pequena? Porque eu oro, peço, meu filho não melhora? Então pensa bem, pensa que essa mãe já tem uma carga muito pesada nas costas dela, ela já tem muita coisa na mente dela, sabe? Muita coisa, não coloque mais uma coisa pra ela. Se você quer ajudar, ore você por essa criança. Se você acha que o que falta é fé, tenha você fé por ela. Orar pelo próximo é uma forma de amar o próximo, é mandamento. O Senhor nos mandou, ame seu próximo como a ti mesmo. Mães de crianças especiais, muitas vezes, elas são mais cansadas do que o resto do mundo. Nunca julgue uma mãe de criança especial como... Eu já tive alguns rótulos que muitas vezes eu nem liguei, não tava nem aí, mas muitas vezes me magoou. Como, por exemplo, preguiçosa. Gente, vocês não têm noção. Às vezes a pessoa, aquela pessoa é preguiçosa, aquela pessoa não faz nada. Já falaram pra mim que... Não pra mim diretamente na minha cara, porque não são loucos. Mas já falaram tipo assim, que eu... ela bate perna o dia inteiro. Porque teve uma época que a minha filha fazia tratamento todo dia. Ela bate perna o dia inteiro, ela não faz nada da vida e a casa dela tá toda bagunçada. Normalmente sim, normalmente a minha casa tá mais bagunçada do que o normal. Mas, por favor, gente, não pense dessa forma, porque uma mãe de criança especial é uma mãe que muitas vezes é mais cansada do que o resto do mundo. Eu tava pensando hoje, a Giovana ela tem 10 anos e ela pesa 30 quilos mais ou menos. Então imagina você carregando 30 quilos nas costas, todo dia, levando pra lá e pra cá. Então assim, eu convido você a fazer esse exercício. Pegue 30 kg de arroz, coloque nos braços e fique pra lá e pra cá, sei lá, durante 2 dias. Eu quero ver qual é o braço que não vai doer, qual é as costas que não vai doer e qual é as pernas que não vai doer. Então assim, normalmente fico doida pra chegar em casa, deitar no sofá, não fazer mais nada da vida, não sei, ficar literalmente deitada. Tem dia que não dá coragem nem de tomar banho, tem dia que não dá coragem nem de levantar o garfo pra comer. Eu já fiquei muito tempo assim, já fiquei dias e dias sem comer, porque não era literalmente preguiça de ir lá pegar, mas era cansaço, cansaço mesmo físico, sem contar o cansaço psicológico também. Porque você pega ônibus lotado, no meu caso, que toda vez que levo minha filha pro tratamento, sempre foi de ônibus. Então você pega o ônibus lotado, você tem que se preocupar com o horário que o ônibus vai passar, porque você tem que se preocupar com o horário que você tem que chegar na clínica naquele horário, porque se você chegar atrasada, você não é atendido. Então você fica com a pressão psicológica de andar rápido, e andar rápido com a criança no colo, e além da criança, normalmente você carrega bolsa, mochila, sei lá, com várias coisas dentro. Então para pensar. É um cansaço físico muito grande de peso, de mochila, de criança, e também um cansaço mental. Então, sei lá, se você conhece uma mulher que tem filho especial, e nunca julgue ela preguiçosa, nunca julgue ela, sei lá, porque isso não é verdade. É diferente de uma pessoa que não trabalha, é diferente de uma pessoa que não tem essa rotina desgastante com a criança e às vezes está em casa à toa. Então, assim, pense bem antes de falar ou julgar uma mãe de criança especial com esses rótulos, porque é muito chato e às vezes magoa, porque muitas vezes a pessoa tá realmente esgotada. E aí vem alguém, ao invés de chegar e falar assim, nossa, você tá cansada, deixa eu te ajudar, vou lavar uma louça pra você, vou lavar uma roupa pra você. Você quer que eu arrume sua casa pra você descansar? Então assim, não, a pessoa vem e fala, nossa, ela é preguiçosa, ela não faz isso, aquilo. Gente, vamos ter um pouco mais de amor ao próximo, já que vocês falam que as mães de crianças especiais são mulheres especiais, são pessoas especiais. Então, tratem elas de forma especial, não julguem, não fique... Se você não pode ajudar, se você não pode ir lá acrescentar algo na vida dela, simplesmente não fale nada. Mesmo que você pense, guarde pra você. Não fale, não fale. O mais importante de tudo, esse vídeo tá ficando mais longo do que deveria, porque assim, é um assunto que assim, se deixasse eu falaria muitas coisas, mas o mais importante de tudo, respeitem
a criança com necessidades especiais, a mãe de criança com necessidades especiais. A gente não quer, muitas vezes as pessoas confundem, acham que a gente usa nossos filhos para ter privilégios. Gente, eu vou falar uma coisa pra você, o que a gente não tem nessa vida é privilégio. A maioria das coisas para deficiente é mais difícil, é mais caro. Então, assim, o mínimo que nos sobra, às vezes é uma vaga no estacionamento que as pessoas muitas vezes não respeitam. O mínimo que nos sobra, às vezes, é uma prioridade, uma fila de banco, numa fila de alguma coisa. Isso são mínimas coisas que às vezes nos sobram. Então, parem para pensar antes de julgar que mães de crianças especiais, em alguns lugares, têm privilégios ou somos folgadas. Não, não é privilégio, é direito. Vamos respeitar. Bom, gente, então é isso. Esse vídeo ficou até mais longo do que deveria. É um assunto, assim, que eu gosto muito de falar. Se você gostou desse assunto, quer que eu fale um pouco mais a respeito de inclusão, deixe nos comentários. Eu vou adorar falar sobre esse assunto com vocês. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, que é para ajudar a divulgar o meu vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para sempre ficar por dentro das novidades. Eu só gostaria de passar essa mensagem para vocês de que normal é ser diferente. As crianças especiais, elas não são um bicho de 7 cabeças, elas não são um extraterrestre. Então, assim, o normal é ser diferente, todo mundo é diferente de todo mundo. Porém, algumas pessoas têm algumas necessidades especiais e algumas não. Então, vamos tratar a pessoa deficiente, são diferentes, mas elas são pessoas como você, elas têm um coração como você, merecem todo o carinho do mundo, todo o respeito. Então, comecem a olhar com outros olhos essas crianças. Não olhem assim, com desprezo, não olhem com aquele pesar, como se elas fossem morrer a qualquer momento. Não olhem com aquele olhar de dó, como se elas estivessem condenadas literalmente à morte, ainda que estejam, ainda que tenham uma patologia que infelizmente não tem um prognóstico bom, mas olhem para elas com um olhar de esperança, com um olhar de fé, com um olhar de carinho, um olhar de respeito. O que as crianças especiais querem é ser respeitadas, tratadas dignamente, tratadas com amor, da mesma forma que você trata uma criança qualquer. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!